vereadores, senhoras vereadoras, eu vou usar a tribuna hoje para falar sobre alguns pontos. Primeiro, que eu coloquei na pauta de hoje, e segundo, sobre algumas questões que a gente tem visto no dia a dia na cidade de Goiânia. Primeiro, eu gostaria de dizer que nós colocamos na pauta, e eu vou pedir o apoio dos senhores vereadores, onde eu estou pedindo à casa que nós demos um voto de aplauso ao deputado que não o conheço pessoalmente, mas que tenho acompanhado por meio dos jornais, por meio dos meios de comunicações, a sua atuação, que é o deputado Everaldo Cabral, que é irmão do Lula Cabral, que foi prefeito do Cabo. Inclusive, é interessante que os dois são deputados estaduais, né? Tanto Everaldo Cabral como Lula Cabral. Pela briga, pelo empenho, pela dedicação que ele está tendo em ter voltado um assunto que é sobre colocar Goiânia para se transformar em região metropolitana. Então, é um ponto muito importante, por isso que estou pedindo um voto de aplauso, porque é um deputado que pegou a causa, que está lá se dedicando, e eu acho que nós temos que apoiá-lo, temos que estar junto dele e mostrar que a Câmara está atenta à sua atuação para o que for de melhor para Goiânia. Que a partir do momento que um deputado se interessa pelo bem do nosso município, nós, como os vereadores, como os legítimos representantes do povo, temos que estarmos ao seu lado para fazer essa corrente e ficar mais forte para, quem sabe, possamos ter os benefícios de ser transformado em região metropolitana da cidade do Recife. Outro voto de aplauso que eu pedi é em relação aos caboclinhos caetés, que foram campeão do Carnaval do Recife, honrando a nossa cidade. Eu gostaria de parabenizar todos os integrantes da diretoria, parabenizar o presidente, o senhor Pedro, que é uma pessoa que se dedica muito ao Carnaval, que deixa de fazer até seus afazeres para poder colocar esses caboclinhos na rua muitos anos e, mais uma vez, representar tão bem Goiânia, como também ao seu filho, o Pedro Júnior, e a todos os brincantes, todas aquelas pessoas que saíram, que foram ao Recife, representaram muito bem nossa cidade, mostrando que Goiânia tem sim uma cultura forte e que Goiânia não é à toa, que é conhecida como a terra dos caboclinhos. Por isto mesmo, porque chegamos lá com dezenas de outras cidades concorrendo e Goiânia foi campeã do Carnaval do Recife. Então, nós não poderíamos deixar passar isso, não poderíamos deixar de reconhecer um trabalho que é um trabalho voluntário, que é um trabalho que muitas vezes as pessoas gastam, e eu tenho certeza, como é o caso de seu Pedro e todos que fazem o Caboclinhos Caetés, gasta do próprio bolso, tira de recursos próprios muitas vezes, para poder ver sua brincadeira ficar bonita, para sua brincadeira ficar de uma forma que representa o município de Goiânia. Não só no Recife, onde foi campeã, mas também em outras cidades, onde os Caboclinhos Caetés tem honrado muito o nome de nossa cidade. Então, gostaria de que os senhores vereadores me acompanhassem, se possível, nesse voto de aplauso ao Caboclinhos Caetés, pela honra, pela bem representatividade que fizeram ao município de Goiânia. Porque o Caboclinho Caetés, quando chega em outra cidade, principalmente quando esteve no Carnaval do Recife, deixa de ser Caboclinhos Caetés, para ser o Caboclinhos de Goiânia. Todas as pessoas reconhecem que é Goiânia que está ali concorrendo, que a cidade dos Caboclinhos fez jus e conseguiu ser campeã. Então, parabéns a todos que fazem o Caboclinho Caetés e por isso que tenham dado um voto de aplauso em nome da Câmara Municipal. Espero que todos acompanhem nesse pedido. Outro ponto que vou falar, foi citado na última reunião, é que Goiânia tem um novo secretário de saúde, é o senhor Rosano. Eu tive a oportunidade de, ainda no período de transição entre o secretário Bruno Lisboa e o secretário novo, o senhor Rosano, junto com o vereador Bruno Salsa, estivemos lá, conversamos com ele, ele mostrou-se uma pessoa muito atenciosa e mostramos para eles algumas dificuldades que ele vai enfrentar na cidade, alguns abacaxis que ele vai ter que descascar, porque realmente pegar a cidade na questão de saúde, que já é um problema sério, os vereadores aqui sabem o que eu estou dizendo, que a saúde de Goiânia é um problema complicado de se resolver, e mais, o município no ano de crise, o município no ano de tantas dificuldades, sem dúvida, Rosano vai enfrentar mais essa barreira. E alguns pontos que eu acho que ele vai ter que mostrar de cara a que veio, como, por exemplo, em destravar
Eu soube que ele tem um acesso bom em Brasília, inclusive com o senhor Mozart Salles, que é do Ministério da Saúde, e eu espero que ele realmente tenha essa influência para conseguir destravar as questões financeiras sobre as obras que estão paradas, sobre as obras de Frecheiras, que a vereadora Valdete sabe, que é uma reivindicação antiga do povo, que é um desejo do povo, chegando até a ser um sonho do povo, ter novamente aquele posto próprio de Frecheiras atuando, funcionando, e começou uma reforma que já está num grau até bem elevado, mas ficou parada. Então, eu espero que ele destrave essas obras, a de Frecheiras, a do Bom Tempo, que Bruno Lisboa, antes de sair, colocou algumas pessoas para reiniciar o trabalho, mas a gente quer uma celeridade maior, para que a comunidade do Bom Tempo tenha direito a ter o seu posto na sua comunidade, porque o posto do Bom Tempo hoje funciona na Rua do Bom Jesus, e as pessoas tendo que atravessar aquela BR, correndo riscos, que já corre no dia a dia, ainda corre para poder cuidar da sua saúde. Então, que resolva urgente o do Bom Tempo, o das Três Viúvas, o da Nova Goiânia, as Três Viúvas que eu moro, todos os dias passo naquele posto, vejo a forma como ele está, até depois conversar com o vereador Arnaldo, que é uma pessoa que entende, outros vereadores, que eu acho que a forma daquele posto das Três Viúvas não está adequada, o posto não tem uma janela, o posto não tem, mostra uma estrutura totalmente mal feita. Então vamos ficar atentos e pedir para que essa conclusão seja feita de Nova Goiânia e outros. Foram mais de 10 postos que começaram as reformas. Então eu espero que esse novo secretário mostre a que veio começando, destravando e buscando fazer com que esses postos, esses PSFs, sejam realmente concluídos. Porque o que o povo quer, o povo ficou muito feliz em ver que as reformas iniciaram, mas eu acho que mais feliz ainda fica o povo com a conclusão, porque iniciar uma obra é uma coisa, terminar é outra, totalmente diferente, e eu acho que quando se inicia é porque tem que se ter um planejamento para terminar aquelas obras. Então o senhor Rosano vai ter essa dificuldade e eu espero que ele mostre sua competência começando por aí. Um outro ponto que o novo secretário de Saúde, o senhor Rosano, vai ter é em relação a formular uma equipe que realmente trabalhe para Goiânia, uma equipe que realmente trabalhe para o povo de Goiânia. Porque o que temos visto na saúde, entra secretário, sai secretário, são panelinhas formadas lá dentro, com o intuito apenas de derrubar os secretários. São pessoas que vivem na cozinha, ou do prefeito, ou de outras pessoas, de terceiros, que interferem no governo e que só quer derrubar o secretário. Então, se o senhor Rosano realmente vier, como disse, com indicações fortes, com pessoas realmente comprometidas com Goiânia, que mandou ele a Goiânia para ele vir fazer o trabalho realmente de um secretário de competência, ele vai ter que reformular aquela equipe. Ele vai ter que mandar muita gente da Secretaria de Saúde para casa. Ele vai ter que fazer com que muitos gerentes de posto, que na verdade não sabe nem o nome de um remédio, saia daquele lugar e vá procurar outra coisa para fazer. Porque saúde não é brincadeira. Saúde não se pode fazer politicagem, não se pode dar cargos na saúde para que as pessoas venham apoiá-lo, o prefeito, ou seja, quem for, no futuro político. Tem que colocar na saúde quem tem competência, quem tem sensibilidade, quem realmente quer fazer. E temos visto, inclusive falei com o prefeito, que ele tome algumas atitudes em relação a alguns gerentes de postos, que eu acho que é a coisa mais errada do mundo, criar esses gerentes de postos, que na verdade eu não sei qual o funcionamento. Eu acho, o vereador Bruno Salsa sabe, vereadores que trabalham com mais afinco na área da saúde sabem, que esses postos funcionavam bem melhor quando eram feitos, quando eram administrados pelos enfermeiros-chefes, que são pessoas que conhecem da área, que são pessoas que têm comprometimento, que estudaram, que se capacitaram para estar ali. Não sou contra e não vou generalizar, dizendo que todos os gerentes de postos não funcionam. Seria muita injustiça minha. Mas tem alguns que, além de não funcionar, eles atrapalham, o que é pior ainda. Então, eu peço ao prefeito Fred, peço a esse novo secretário Rosano, que faça um pente fino, porque isso é que nem futebol. O treinador tem que escolher o time que vai colocar em campo, porque se ele não colocar um time bom, ele perde o jogo. E eu tenho visto o jogo ser perdido em Goiânia. O jogo tem sido perdido porque muitas vezes o secretário chega, mas ele não pode formar o seu time. O jogo é perdido porque o secretário dá uma ordem e lá na frente a ordem é derrubada.
Então eu espero que o senhor Rosano venha. E o vereador Bruno Salsa, junto comigo, tivemos a felicidade de encontrá-lo antes mesmo de assumir. E dizer a ele que tenha cuidado, que tire como exemplo secretários que passou. Não vou citar o nome de Manassés, porque Manassés foi uma perda para Goiânia muito grande, mas uma perda para Goiânia financeiramente, porque ele destruiu nossa cidade. A partir do momento que aquele senhor chegou em Goiânia, Goiânia só fez perder com ele. Então não vou perder meu tempo citando Manassés. Mas Bruno Lisboa, que no meu ponto de vista, vinha fazendo um trabalho bom. Bruno Lisboa é uma pessoa que sempre que nós o procurava, nós tínhamos algumas situações referentes à saúde, no mínimo, ele mostrava interesse em querer resolver. Então, aquele Bruno Lisboa foi muito perseguido, foi muito combatido pela própria equipe dele, o que é incrível, ser combatido pela própria equipe dele, passando situações até de constrangimento, onde pessoas na saúde mostravam ter mais força do que o próprio secretário. Então, o senhor Rosano, ele seja bem-vindo, agora ele venha bem atento, porque quem está abaixo dele, muita gente quer estar no lugar dele. Tem muita gente que está abaixo dele, que quer estar no lugar dele. Inclusive, como disse o vereador Beto, e com razão, teve uma pessoa que já veio achando que seria secretária, e não conseguiu ser secretária, e está lá. Veja só, uma frustração, uma pessoa vir para ser secretário, de repente não é secretário, mas continua ao lado do secretário. O que essa pessoa pode produzir para o secretário que tomou o lugar dela? Não sei se pode produzir algo. Então eu peço ao secretário Rosano que tenha muito cuidado, porque Goiânia não é uma cidade fácil. Goiânia tem uns vereadores atuantes, Goiânia tem um povo que cobra, Goiânia é uma cidade atenta. E ele tem que vir para mostrar serviço, porque se vier a Goiânia a passeio, não vai demorar muito, porque realmente nós não vamos aceitar brincadeira na saúde. Não podemos aceitar isso de forma nenhuma. E para encerrar... Vereador, só um segundo para... Pode falar, vereador. Já que vai mudar o assunto, eu estava esperando só finalizar seu raciocínio. Eu queria parabenizar, realmente, muita coisa que Vossa Excelência falou aí na tribuna, eu estava até pensando em me inscrever hoje para poder falar, mas já que foi colocado aí, eu queria só reforçar o seu discurso em relação a alguns pontos que foi levantado de grande importância. Realmente tivemos a oportunidade de conhecer o atual secretário. Ele parece, pelo menos, ser uma pessoa a fim de trabalhar. Se é competente ou não, só o tempo vai dizer. Em relação à gerência de unidade, logo quando foi criada essa questão da gerência de unidade, aqui em Goiânia, na gestão do atual prefeito, eu fiz questão de em cima do programa estadual que rege as unidades de saúde da família, imprimir na íntegra e sublinhei e entreguei na mão de Manassés, na época, e disse, ó, Manassés, não é que a gerência não seja importante da unidade. O problema é que os papéis estão distorcidos. Na verdade, o cargo de gerência de unidade, isso não existe, isso foi criado. O primeiro ponto errado é esse, não existe gerência de unidade. Existe auxiliar administrativo. Na época que eu trabalhava no PSF do Baú do Rio, eu tinha um auxiliar administrativo que era meu braço direito na unidade. Se fosse mexer naquele homem, acabava comigo. Inclusive, eu dizia na época, ó, tire qualquer um, mas não tire ele daqui de perto de mim, não. Porque tudo que eu precisava, ele chegava junto e me auxiliava no processo de construção da unidade. O problema é que quando foi admitido essas pessoas e colocado da forma com que foi feita, foi distorcido os papéis e foi dado uma autonomia que eu nunca vi, não desmerecendo ninguém. Mas a pessoa que se qualifica, que tem um curso superior, que estuda para aquilo, ser submissa às vezes a uma pessoa que não tem nem segundo grau, dizer quem é que deve ser atendido, estabelecer prioridade, fazer escala de serviço, fazer pedido de medicação, pelo amor de Deus. E na época eu já batia, Vossa Excelência colocou muito bem, existem alguns gerentes que são competentes, eu não vou dizer que não são importantes também, porém o papel está distorcido. Não deve-se, é você dar uma atribuição a uma pessoa que não lhe compete. É você querer dar asa demais a uma pessoa que não sabe voar. Como é que você vai fazer com que exigir de determinadas pessoas que não tem nenhum segundo grau para poder fazer pedido de unidade, para poder fazer escala de serviço, para estabelecer prioridade na triagem do atendimento de unidade de saúde da família? É muito sério isso que Vossa Excelência está colocando. Eu endosso o seu discurso justamente com esse meu comentário, porque é muito importante. E para finalizar, eu também concordo quando Vossa Excelência coloca em relação ao trabalho prestado pelo ex-secretário Bruno Lisboa.
Inclusive, na sua saída, na oportunidade que a gente teve, como foi citado aqui, a gente teve a oportunidade de confraternizar, e eu disse: Goiânia está perdendo com a sua ausência, secretário. Você não está saindo pelo fato, inclusive, tive alguns vereadores que estavam presentes, Goiânia perde com a sua ausência. O pepino que você tentou descascar aí, quando foi chamado da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de Saúde, para tentar descascar, na medida do possível, sem indicação política nenhuma para poder compor sua equipe, porque a primeira coisa que eu disse a ele foi o seguinte: você, no mínimo, é muito ousado. Porque como é que você assume uma secretaria do porte da Secretaria de Saúde e não leva nenhum diretor de saúde para poder lhe dar um suporte, para poder lhe dar uma assistência na condução do seu trabalho? Mas como foi um pedido do gestor, ele atendeu e, na medida do possível, ele fez um trabalho muito importante. E eu queria registrar isso aqui também. Era somente isso, senhor vereador. Muito obrigado, vereador, Vossa Excelência agora só tem 1 minuto, porque o outro, o vereador Bruno, já excedeu. Passo o meu minuto para o vereador Eduardo. Vereador, só pazinho aqui. A gente não torce pelo pior, melhor nunca. A gente, como filho de Goiânia, jamais a gente vai ter coração para isso. Mas o que eu vejo nessa nova substituição, infelizmente vai acontecer a mesma coisa. Eu conheci essa Lúcia Moreno lá no dia que o governador veio ao Hospital Belarmino Corrêa. Me apresentavam ela lá. Isso aqui é uma nova integrante da Secretaria de Saúde. Eu até perguntava: é a nova secretária? Me disseram não, né? Então parece que ela já chegou naquele tempo, já no intuito, no pensamento, e ter recebido o convite de ser a nova secretária. Quando foi emplacou o doutor Rosano, a quem eu desejo muita sorte. Mas o que eu vou ver é que o doutor Rosano vai querer fazer o trabalho dele e Lúcia Moreno, que não foi emplacada, desmanchar. Um vai andar para a direita, o outro vai andar para a esquerda. E, infelizmente, Goiânia deve perder mais uma vez. Muito obrigado, era o que tinha a dizer. Eu gostaria de agradecer à presidenta. Essa é mais dura do que eu, viu? Vocês estão vendo, né? Muito obrigado.